Pessoal, então o que que acontece? Quais são as bases aí do tratamento das alergias a alimentos? É a dieta, né? Não tem muito o que fugir disso. A alergia alimentar, que é uma hiperreação das células de defesa do organismo da criança, a presença, né, de proteínas de alimentos, porque na verdade as células de defesa da criança deveriam detectar proteínas de vírus, de bactérias, de fungos, né, e aí sim juntar os seus soldados ali e fazer uma guerra impedindo com que esses organismos que realmente, né, são prejudiciais ao corpo, que podem trazer doenças ao corpo, entrassem ali no corpo da criança. Mas por uma questão de imaturidade dessas células, a criança ela nasce com poucos soldados rasos, né, de baixa patente ali, que ainda não são muito treinados para essa guerra de defesa do corpo, de forma errada, né, por serem células imaturas, acabam reconhecendo também proteínas de alimentos como potenciais invasoras e que vão prejudicar o corpo daquela criança e começam a fazer uma guerra no corpinho ali da criança para que essas proteínas do alimento, né, a proteína do leite de vaca, da soja, do trigo, do ovo, da banana, do arroz, do milho, seja de qual alimento for, né, para que aquele alimento, aquela proteína não entre no corpo da criança, porque naquele momento essas células estão entendendo que aquilo ali pode ser um agressor para o corpinho da criança. E aí, gente, para que a gente evite, né, para que a gente dê um tempo para essas células amadurecerem, isso vai acontecer de forma gradual, cada criança a seu tempo. Na medida que a criança realmente vai amadurecendo, né, essas células vão amadurecendo junto. A gente sabe que o leite materno favorece esse amadurecimento, então o leite materno, né, tem substâncias ali presentes no leite materno que passam da mãe para o bebê, da mãe para a criança, que vão ajudar o corpo da criança a ter esse amadurecimento das células de defesa. Porque as células, os guerreiros mais bem treinados para a guerra, passam da mãe para a criança, tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto as células de defesa da criança ainda estão reconhecendo a proteína do leite de vaca ou de outros alimentos como agressor, o que a gente tem que fazer? Fazer com que essa criança não tenha contato com aquele alimento para que ela não faça guerra, né? E a guerra vai causar sintomas, então sintomas respiratórios, né? Essas infecções respiratórias de repetição que algumas crianças alérgicas têm. Asma, que pode estar ligada à alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos, a dermatite atópica, que pode estar ligada, né, que é uma inflamação da pele, sintomas gastrointestinais, né, e sintomas de placa vermelha na pele, inchaço, também podem estar ligadas aí às reações alérgicas da proteína do leite de vaca ou de outros alimentos. Recebo muito essa pergunta de vocês, Juliana, tal alimento pode causar placa vermelha, tal alimento pode causar sangramento intestinal, tal alimento pode causar dermatite? Nas alergias alimentares, gente, não é o alimento que vai determinar qual sintoma a criança vai ter, né? Porque diferentes crianças alérgicas apresentam diferentes sintomas, né? Conjuntos diferentes de sintomas. O meu filho, por exemplo, ele apresentava sintomas respiratórios, esse chiadinho ali sempre constante, infecções respiratórias de repetição, e ele tinha também sintomas gastrointestinais. Ele tinha diarreia, ele tinha muco, sangue nas fezes, bastante distensão abdominal, bastante dor, bastante incômodo. Tem criança que vai ter sintoma respiratório e dermatite atópica. Tem criança que vai apresentar placa vermelha, tem criança que vai apresentar placa vermelha e inchaço, né? Tem criança que vai apresentar prisão de ventre, constipação, tem criança que vai ser diarreia. Tem criança que vai ter problema aí no ganho de peso, tem criança que não, inclusive a maioria das crianças alérgicas não tem problema de ganho de peso, né? Isso tudo vai depender não do alimento, vai depender de como o corpinho da criança vai fazer guerra e de quais soldados estão envolvidos ali naquela guerra. Se são anticorpos, né? Imunoglobulina E, a famosa IgE, que é medida lá no prick test ou no sangue das crianças que fazem o quê? Placa vermelha e inchaço,
ou se nessa guerra estão envolvidas outras células de defesa que vão dar sintomas um pouco mais tardios. Então não depende do alimento, depende de qual mecanismo imunológico a criança ativa. Se é uma criança que vai produzir anticorpos na guerra e já é mediada, se ela vai produzir outras células de defesa, que são as crianças IgE não mediadas, ou se ela pode produzir um pouquinho das duas, que são as crianças mistas, né, que vão dar aí sintomas de esofagite eosinofílica, gastrite e gastroenteropatia eosinofílica, asma ou dermatite atópica, que podem estar ligadas à alergia. Então, para que a criança fique bem, tenha qualidade de vida, né, consiga se alimentar de forma adequada, cresça e se desenvolva bem, é importante que a criança seja isolada do contato com aquele alimento que ela faz reação alérgica naquele momento, para que ela tenha um tempo, para que as células de defesa amadureçam e esqueçam que aquela proteína do alimento pode fazer mal à criança. Para que isso aconteça, gente, a gente tem que fazer a famosa dieta de restrição de leite e derivados ou também de outros alimentos, se a criança, além de reagir à proteína do leite de vaca, também reagir a outros alimentos, né? É um processo de investigação que vai sendo feito ali pelo médico, com o nutricionista auxiliando, né, a família, para entender realmente se a criança reage só ao leite de vaca ou se ela também reage a mais alimentos. E aí, o que acontece? Qual que é o grande dificultador da dieta de restrição, né, do leite de vaca e de derivados? É porque toda vez que a gente vai falar de alimentos industrializados, então aqueles alimentos que vêm lá da indústria, que são embalados, a gente sempre tem ali vamos dizer assim, um risco maior. Porque todo alimento, gente, que é preparado pela indústria, ele pode ser acrescido ali de conservantes, corantes, estabilizantes, né, que são substâncias que vão fazer com que aquele alimento industrializado tenha uma maior vida ali, vida útil, né, sem estragar, na prateleira do supermercado, do mercado, né, dentro da nossa despensa, enfim. Então a indústria usa, né, além do que a gente acredita que esteja ali dentro daquela embalagem. Então, por exemplo, a gente compra ali um pacote de biscoito de polvilho. Então, teoricamente, a gente acreditaria que ali tenha, né, a fécula do polvilho, água e um pouquinho de sal. Mas, para que aquele biscoito tenha uma vida útil maior, podem ser acrescidos outras substâncias. E naquele maquinário que foi feito aquele biscoito de polvilho, que na composição, teoricamente, não tem leite de vaca nem nenhum derivado, né? No mesmo local onde foi armazenado o polvilho, pode ter sido armazenado algum outro pó, alguma outra farinha, né? Que possa ter ali resíduos da proteína do leite de vaca. Ou se a criança é alérgica, por exemplo, faz reação alérgica ao glúten, que é uma rede proteica que tem alguns grãos, né? No trigo, por exemplo. Trigo, aveia, cevada, centeio, triticale. Ou se a criança é alérgica a ovo, né? Também. Então, no local que foi armazenada a farinha, pode ter tido contato com alguma coisa ali de resíduo da proteína do leite de vaca. Na batedeira que foi batida a massa do biscoito, pode ter sido batida também uma massa de um outro biscoito que tinha leite e derivados. Na esteira de produção daquele biscoito, também pode ter passado uma outra, né, um bolo, um pão, qualquer outro alimento que tinha leite e derivados. E resíduos dessa proteína, né, pouquinho ali do alimento anterior que passou ali, ou que teve contato direto ou próximo, né? Ou às vezes, gente, é produzido no mesmo ambiente ali da indústria. Então, por exemplo, nem compartilha maquinário, mas compartilha ambiente. E a gente sabe, por exemplo, que tudo que é em pó, né, ele sobe e ele fica como se fosse uma poeirinha aí no ar. E isso pode depositar por cima de um outro alimento que na composição não teria nada de leite e derivados. Isso é que a gente chama de contato cruzado. Então, é cruzado porque na composição daquele alimento, teoricamente, não teria nada de leite e derivados, mas teve um contato cruzado, veio de um outro, né, uma outra composição, por compartilhamento de maquinário ou de ambiente, aquele resíduo da proteína caiu ali naquele alimento. Então, lá na rotulagem, né, o que eu sempre falo aqui com as famílias de alérgicos,
Para alimentos industrializados, para a família de uma criança com alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outros alimentos, nunca vai importar a frente da embalagem. A gente sempre vai ter que olhar o verso ou a lateral, né? Quando os componentes estão ali na lateral. Então a gente tem que ler componentes. E depois de 2016, nós temos a lei dos alérgicos, né? Onde a indústria ela tem que rotular ali com letras maiúsculas em negrito duas frases: alérgicos contém e alérgicos pode conter. Ali ela vai ter que colocar os principais alimentos alergênicos, né? Então, no caso, né, leite derivados, ovos, amendoim, crustáceos, peixes, né, algumas outras oleaginosas. Então, temos ali alguns alimentos que tem que aparecer nessas frases. Se por acaso, né, tiver no componente, que vai aparecer no alérgicos contém, é quando aquele alimento está no componente, faz parte da composição daquele alimento, ou então tem que aparecer lá naquela segunda frasezinha que é o alérgicos pode conter. O alérgicos pode conter, pessoal, é exatamente isso que eu expliquei antes. Esse contato cruzado que pode acontecer por compartilhamento de utensílios, maquinários, utilização do mesmo transporte, né? Os insumos, que são esses componentes que são utilizados para fazer as preparações, podem compartilhar o local de transporte, o local de armazenamento. Então, esse contato cruzado. Então, se há possibilidade naquela indústria de ter contato cruzado com proteína do leite de vaca, né, ou com trigo, ou com a soja, enfim, então tem que rotular ali no alérgicos pode conter, tá? Então, essa é a grande dificuldade, né?